Salmo 32, 1 a 4. Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você feche seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui nessa noite, Pai, porque queremos, Senhor, ouvir, Senhor, a tua voz falando aos nossos corações, Pai. Ó Deus, vem abrir a mente, coração de cada jovem, de cada pessoa que está aqui, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, tratar, Senhor, nas entranhas. E que se há alguma coisa, Senhor, impedindo, Senhor, de ouvir a tua voz, que a pessoa seja liberta agora nessa noite, que ela possa abrir o coração e ouvir a tua voz, Pai. O Senhor falando aos corações, Pai. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, Senhor. Me usa, Senhor, e fale aquilo que o Senhor quer falar, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Amém? Está difícil aqui o óculos, porque eu estou suando. Mas vamos lá. Essa semana, né, eu falando com Deus, Deus me tocou para falar sobre esse tema. O tema que, às vezes, a gente não fala tanto, né? Fala, às vezes, somente nas campanhas, né? Mas é um tema tão, assim, ocorrente, né? Deus me levou a falar sobre depressão, sobre dor. Às vezes você vai falar assim, nossa, Denise, você nunca, talvez entrou em depressão, nunca ficou ruim. Eu já tive muitos momentos ruins. E vou falar para você que, às vezes, muitos deles, se Deus não fosse o centro da minha vida, eu teria entrado em depressão. Se Ele não fosse o meu motivo maior de viver, talvez eu teria entrado em depressão. Então, eu tenho um pouco de experiência para falar de casos que já vivi, mas a gente sabe que tem vários tipos, né, de depressão, vários graus. Sei também que precisam ser tratados, né, com alguns especialistas, a gente não fala contra isso. A gente sabe que muitas vezes precisa de um especialista para tratar, né, algum profissional específico. Mas antes da gente falar sobre qualquer outra coisa, eu estava lendo na Bíblia, buscando alguns personagens que entraram em depressão por alguns motivos, tá? E eu vou falar primeiro, vou falar bem rápido sobre cada um, tá? Porque senão não dá tempo. Mas eu quero que abra para mim lá em Jó 7, 15 e 16. Jó 7, 15 e 16. Dá para abrir? É melhor ser estrangulado e morrer do que continuar vivendo neste meu corpo. Sinto desprezo pela minha vida. Não desejo viver para sempre. Deixa-me em paz, pois os meus dias não têm sentido. Isso aqui foi Jó falando no momento de dor dele. Tá? Ele desejou a morte. Eu creio que ele não queria tirar a sua vida, mas ele estava pedindo para Deus, me leva, né? Porque eu não aguento mais sofrer. Quem sabe a história de Jó, nós já falamos sobre Jó aqui. Jó foi provado, né? E ele nunca negou a Deus. Mas teve um momento que ele desejou morrer, de tanto sofrimento que ele estava ali, né? Ele perdeu a família, ele perdeu os bens,
ele perdeu a saúde, né? Então você imagina, ele tinha motivos de sobra para entrar em depressão, né? Então Jó é aqui o nosso primeiro personagem. Depois eu lendo, a gente chega em mais um personagem, lá em 1 Reis 19, 3 e 4. 1 Reis 19, 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Beceba de Judá, deixou seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Aqui Elias falando, né? Elias, ele foi um grande homem de Deus, né? Só que aqui ele tinha acabado de passar, né, por uma grande luta, né, para quem não sabe, lá com os profetas de Baal. Ele tinha visto ali muitos milagres, né? Fogo descer do céu, né? A chuva que não caía há muito tempo, ela caiu, né? Depois da sua palavra. Ele era um grande homem de Deus, mas eu creio que naquele momento ele estava esgotado, cansado. E ele estava tão fragilizado que por causa de uma mulher, uma palavra de uma mulher, da rainha, ele teve medo e fugiu. E ali ele pediu a morte, né? Porque Jezabel falou que ia matar ele. Então ali, né? Ele já tinha enfrentado todos os profetas ali, né? Ele já tinha lutado ali com eles, feito grandes coisas, né, em nome de Deus. E naquele momento ele queria a morte. Ele foi para o deserto, se retirou e sentou debaixo de uma árvore, de um arbusto, e pediu a morte, né? Vamos ver mais um. 1 Samuel 15, 19, 24. 1 Samuel 15, 19 e 24. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Eu, porém, obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para a destruição. Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto é que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Deixa eu só ver que acho que eu queria... aqui é Samuel... Aliás, desculpa, Saul sendo rejeitado por Deus nesse momento, pela desobediência. E Saul, ele era um rei escolhido por Deus, né? Ele era um rei escolhido por Deus. E nesse momento aqui, com Samuel, Samuel veio falar com ele que ele não tinha obedecido à ordem de Deus. Deus tinha dado uma ordem para ele poder... matar todo mundo daquele povo, não trazer nada de bens, de ovelhas, de gado, nada. Só que Saul trouxe, ele não obedeceu à ordem de Deus. E aqui Samuel falando com ele, o que ele fez? Ele deu desculpas, né? Ele não reconheceu o seu erro, ele deu desculpas. E Saul, se a gente for ver mais alguns versículos,
ele se deprimiu, porque o Espírito do Senhor se retirou dele. E o seu humor começou a oscilar, né? Se você for ler ali mais para frente, ele precisou chamar Davi, né? Ele pediu uma pessoa que tocasse para que aquele espírito mau que estava nele saísse. Porque pela desobediência, pelo coração de Saul, se a gente for ler um pouquinho antes, ele começou a fazer, acho que eu anotei mais para frente, ele fez um altar para ele. Tá? Então ele se esqueceu totalmente de Deus, né? Ele deixou o orgulho entrar no seu coração, né? Deus, ele é um Deus zeloso, ele não divide a glória dele com ninguém. E Saul começou a se esquecer disso. E o Espírito Santo saiu de Saul e ele entrou numa depressão, né? Ele tinha ciúmes de Davi. Se você for ver a história dele, foi uma história assim, né? Que ele foi só indo para a ruína, tá? Eu estou falando rapidinho assim sobre cada um, depois eu vou voltar em cada um de novo, tá? E por último, né? Eu sei que se a gente for ver tem mais alguns personagens. Teve Davi, né? A gente acabou de ler aqui no começo, Salmo 32, 1 a 4, né? Davi, ele pecou, né? Ele pecou. Ele cometeu alguns pecados. E por causa do pecado, né? Ele entrou em depressão, né? Ele ficou ali torturado pela culpa, né? Dos seus erros. A gente acabou de ler. Coloca lá de novo, Salmo 32. Salmo 32, 1. Nós vamos ler até o 5. Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com gemidos o dia todo. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como na seca do verão. Põe o 5 agora. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui Davi está fazendo uma oração a Deus, né? Que enquanto ele encobriu os seus pecados, né? A sua carne gemia, né? O dia todo. Ele se afastou de Deus ali naquele período por causa do pecado. Ele entrou num momento de depressão. Até ele reconhecer e se voltar para Deus. Então, como eu tinha falado, a depressão a gente sabe que ela precisa de tratamento, né? Alguns momentos ruins que a gente passa, às vezes a gente precisa desabafar, pôr para fora, né? Se você procurar um bom profissional, de preferência cristão, né? Você vai, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Mas vamos agora olhar para a Bíblia, né? Para a gente entender como cada caso aqui foi resolvido, né? Jó, coloca para mim Jó 42, de 1 a 6. Jó 42, de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste, agora, escute, e eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Coloca o 6 também. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas.
Quando que Jó melhorou? Ele passou aquele momento de dor, eu já até falei sobre isso aqui. Se você for ler Jó, a história de Jó, ele passou muitos momentos de dor, ele brigou com seus amigos deram um conselho errado para ele, a sua esposa mandou ele desprezar a Deus e morrer, porque quem era aquele Deus que ele estava servindo, que deixou ele daquele jeito? Mas em nenhum momento, né, ele abandonou a Deus. Ele pode ter ficado triste, esgotado, ruim, mas ele pediu até a morte, porque ele não aguentava mais sofrer. Mas ele se voltou para Deus nesse momento. E ele reconheceu quem era Deus. E se você for ler aqui de novo, ele teve intimidade com Deus, coisa que ele não tinha. Então o sofrimento de Jó fez ele se chegar mais a Deus. Ele era fiel, ele era justo, mas faltava talvez uma coisa, a intimidade. Que ele fala aqui que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora ele tinha uma experiência com Deus. É aquilo que a gente vem falando aqui há tanto tempo. Prosseguir em conhecer a Deus todos os dias. Foi isso que Jó passou. Já passou pelo momento difícil, mas ele buscou a Deus. E na dor dele, ele viu e conheceu quem era Deus. E se a gente não precisa colocar, mas se a gente for ler lá em Jó 42:10, a sorte dele começou a mudar. Né? Primeiro, ele reconheceu quem era Deus. Né? Ele fala aqui, né? Eu só conhecia de ouvir falar. Eu vi coisas maravilhosas demais para mim. Né? Que hoje, antes ele falava coisas que ele não entendia. Mas depois desse momento de dor e sofrimento, ele viu quem era Deus. E aí sim, eu creio que Deus começou a mudar o coração de Jó e mudar a sorte. Se a gente ler Jó 42:10, Jó orou pelos seus amigos. Talvez ele estava bravo, chateado, porque aqueles amigos não foram os amigos que ele realmente precisava naquele momento de dor. Mas quando ele orou pelos seus amigos, Deus começou a restituir tudo de novo que Jó tinha perdido. Então, assim, olhando para a história de Jó, eu vejo que às vezes no momento de dor, no momento difícil, nós precisamos nos achegar mais a Deus. Porque é aí que ele vai falar com a gente. Né? Paulo fala, é na fraqueza que eu sou forte. Então, Jó, ele saiu da sua depressão, do seu sofrimento, quando ele se achegou a Deus de verdade. Tá? Elias, 1 Reis 19, 9 e 10. 1 Reis 19, 9 e 10. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar-me a vida. Aí põe o 11 também. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Põe o 12. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. E o 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias precisou se esconder numa caverna de medo, talvez de esgotamento físico,
Se você ler um pouquinho antes, ele passou por um sono profundo, os anjos vieram e trouxeram comida, então ele estava esgotado, com fome, precisando dormir, né? E aí ele foi para a rocha, para a caverna. Ele estava no monte de Deus e ele foi se esconder na caverna, né? Ele subiu no monte, que era um monte que ele precisava estar ali buscando a presença de Deus. E ele se escondeu na caverna. E aí o que Deus mandou ele fazer? Saia daí. Venha para a minha presença. Para onde ele precisava estar para ser curado? Na presença de Deus. Tá? Então, mais um personagem que a gente vê que ele precisou voltar para a presença de Deus. Talvez ali no cansaço, no esgotamento, ele não conseguia escutar a voz de Deus. Não sei se você já passou por isso. Às vezes que você está cansado, sobrecarregado, você está com muita coisa, é muita coisa na cabeça, você não consegue nem parar para ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus está falando com você e você não está escutando. Tanto é que, se você perceber, ele repetiu 2 vezes a mesma coisa para Deus. Acho que de tão, esgotado que ele estava ali. Ele repetiu as mesmas coisas. E Deus respondeu de novo para ele: o que você está fazendo aí? E a hora que ele saiu e se encontrou novamente com Deus ali, ele voltou a fazer tudo o que ele estava fazendo e muito mais. Por quê? Ele saiu do quarto escuro, do local onde a gente fica, que a gente não quer ver ninguém. Não é assim? Ele saiu dali e Deus mandou ele ir até a sua presença. Amém? Saul. Infelizmente, se você começar a ver a história de Saul, você vai ver que o fim dele não foi bom. Ele não assumia suas culpas, seus erros. Ele tentava sempre se explicar, Foi consumido por orgulho, se esqueceu de Deus e fez um monumento em sua própria honra. Se você ver, acho que é 1 Samuel, vê se é isso, 15, 12. Acho que é isso, 1 Samuel 15, 12. Não, acho que é o que a gente já leu, Acho que é um pouquinho antes. Eu não sei se eu anotei aqui. É um pouquinho antes, mas ele fez um monumento. Antes dele se encontrar ali com Samuel, ele fez um monumento em sua própria glória, sua própria honra. Ele se perdeu completamente do que Deus tinha chamado ele. Ele se perdeu completamente. Saul, ele poderia ter feito uma história tão bonita. Mas sabe como ele terminou? Ele desobedeceu a Deus. Samuel teve um momento que Samuel era para ter feito sacrifício ao Senhor antes da guerra. Ele foi lá, ele se apressou e fez. Ele desobedeceu mais uma vez. Ele fez várias coisas que desobedeceu a Deus. Mas o seu fim não foi legal. Ele perdeu a presença de Deus. Ele não se humilhou. E ele foi para uma guerra. Ele viu seus filhos morrerem na sua frente. E sabe o que ele fez? Ele foi lá e tirou sua própria vida. Foi assim que Saul terminou, sem a presença de Deus. Saul endureceu seu coração. Ele estava preocupado em arrumar justificativas. Ele não estava preocupado com a presença de Deus. Ele estava preocupado em se justificar. O orgulho subiu o seu coração. Ele não queria uma restauração. Essa foi a diferença de Saul. E Davi. Se você olhar para Davi, talvez os erros de Davi, morais, foram piores do que Saul. Davi cometeu adultério. E a gente, lendo,
A gente vai ler agora Salmo 51, 1 e 12. De 1 a 12. Nos Salmos a gente vê a diferença de Davi para Saul. Davi, ele reconheceu o seu erro. Ele se humilhava diante de Deus. Salmo 51, de 1 a 12. Depois do pecado dele, ele falou isso para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente, contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensina a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagaste exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Olha a diferença. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Vocês conseguiram ver a diferença? Davi não queria ficar sem a presença de Deus. Ele sabia quem era Deus na vida dele. E no momento talvez mais difícil, de depressão, de tristeza, de dor, ele fala que os ossos dele estavam esmagados. Mas ele sabia quem era Deus. E que Deus podia renovar a vida dele. Deus podia trazer de volta a alegria. Ele sabia quem era Deus. Saul não se importou quando Deus tirou a sua presença. E Davi não queria ficar sem ela. Vocês notaram a diferença, né? Vocês notaram a diferença de um para o outro. O coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Ele amava a Deus. Por mais que ele pecava, ele não poderia pecar. Ele teve as consequências do pecado dele. Ele teve grandes consequências, se você ver a história de Davi. Ele precisou passar pelas consequências, mas ele não se afastou da presença de Deus. Tá? Eu não sei se você, olhando para todas essas histórias, teve a mesma conclusão que eu tive. Tá? Eu falei que você pode ter ajuda de especialista, de médico, eu sei que todo mundo vai ajudar. Mas a gente olhando para esses homens, né? Ou quase todos, né? Tirando Saul. Eles foram restaurados, transformados, quando eles se voltaram para Deus. Quando eles tiveram aquele momento de intimidade com Deus. Quando eles se esvaziaram de si mesmo e deixaram o Espírito Santo agir. Nas suas dores, no seu esgotamento, na sua tristeza. Eles deixaram Deus cuidar de tudo. Né? Tirando somente Saul, que não quis uma mudança. Ele terminou sua vida da pior forma. Ele deixou aquele orgulho entrar no seu coração. Tirando ele, todos os outros se voltaram para Deus. E deixaram Deus trabalhar no seu coração. Às vezes você vai falar assim, nossa, mas eu não estou deprimido. Essa palavra não é para mim. Mas qual que é a dor que te aflige? Às vezes você acha que não está numa depressão, mas tem uma dor dentro de você que está te afligindo. Às vezes é o esgotamento.
igual Elias. Às vezes é o medo. Às vezes é uma doença, que nem Jó. Às vezes você não está deprimido, que talvez precise de uma ajuda, de um especialista, mas às vezes você tem uma dor dentro de você que precisa ser retirada, que Deus precisa curar. Às vezes isso está te afastando de Deus. Talvez você está aqui dentro da igreja, mas você está morto. Está morto por dentro. Talvez a presença de Deus não consegue entrar, não consegue penetrar, porque existe essa dor aí que te incomoda. A gente sabe que a maior causa do suicídio é a depressão. E a gente tem visto tantos jovens, né, cometendo um suicídio. O diabo, ele não quer que a gente alcance a plenitude de Deus. Então ele vai tentar te destruir o mais rápido possível, né? Ele vai querer tirar seu foco, desviar seus pensamentos. Ele não quer que você tenha a plenitude do Espírito Santo. Você precisa tomar uma decisão. Como todos esses homens tomaram, você precisa tomar uma decisão. Igual eu falei, talvez você fala, talvez isso não é para mim. Essa palavra não é para mim. Coloca Efésios para mim 3,19. Efésios 3,19. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Você precisa conhecer esse amor para você ser cheio da plenitude de Deus. Você não pode se conformar em não ter ou perder a presença de Deus. Você não pode se conformar com isso. Eu lembro um dia que eu orei para Deus e falei, Deus, eu não quero perder a tua presença. Eu não quero. E depois, a partir dessa oração, Deus fez um rebuliço nas nossas vidas. Porque eu falei para Ele, eu não quero perder a tua presença. Eu não quero. Será que você já falou isso para Deus? Deus, eu quero a tua presença, eu não quero perder ela. Eu quero abrir meu coração e deixar o Senhor agir. Não sou eu, a Denise, mas é o Senhor agindo através de mim. E para isso nós precisamos ser curados. Todos nós passamos por problemas, todos nós. Só que a gente precisa achar algo bom no meio do problema. Eu sempre falo isso. A pessoa fala assim, você é louca. Como que vou achar algo bom no meio do problema? Existe. Deus está te tratando, Deus vai te tratar. Às vezes você está passando por alguma dificuldade, alguma dor, mas Deus está te tratando. E às vezes você não para olhar para isso. Todos nós passamos por problema. O problema de tudo é em que ou em quem nós procuramos ajuda na hora do problema. Você procura ajuda em Deus? Ou você procura ajuda no mundo? Nas pessoas que vão te dar mau conselho? Nas pessoas que vão te afastar mais de Deus? Aonde você tem procurado ajuda na hora do problema? Às vezes você não precisa de ninguém, de falar para ninguém. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a tua porta e falar com Deus, chorar. Falar, Deus, eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. Igual Elias fez, ele sentou lá e orou, falou, Deus, eu quero morrer, eu não aguento mais. E aí ele dormiu ali e Deus mandou um anjo para cuidar dele. Deus conhece a nossa dor, Ele sabe do que todos nós estamos sofrendo. Mas você precisa se abrir e falar com Ele. E Ele vai te ouvir, Ele vai te entender. E às vezes você não fala para a pessoa principal.
Às vezes você fala para todo mundo. Fala para o Facebook inteiro, para o Instagram inteiro. Mas para quem você deveria falar, você não fala. Que é lá no seu quarto. Talvez você está cansado, né, precisando de uma ajuda. Você precisa se voltar para Deus. Nesse momento de dor, de tristeza, a gente às vezes não consegue raciocinar. Toda vez que eu falo, eu tenho isso comigo. Quando eu não sei o que fazer, quando eu estou desesperada, quando tem algo que eu preciso resolver. E eu estou assim, eu vejo que eu estou, né, naquela ansiedade, eu paro. Às vezes eu fico sem fazer nada, eu entro no meu quarto, eu dobro o joelho. Às vezes tem gente até me esperando para resolver alguma coisa, ou aquele problema, mas daqui a pouquinho eu vou. Se for no meu serviço, eu entro no banheiro lá do serviço, dobro o meu joelho. Quantas vezes eu fiz isso lá no banheiro? Falo, Deus, fala comigo. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Às vezes eu choro, mas choro com Ele. Às vezes você está com essa dor física. Às vezes você está com a dor na alma. Às vezes você está com esgotamento. Tudo isso que eu falei aqui, você está se identificando. Mas tudo, a solução é voltada para o mesmo local. Deus. Deus. Igual eu falei no início, não vamos falar que às vezes não precisa de uma ajuda. Às vezes sim. Precisa de uma ajuda. Às vezes você precisa de uma ajuda. Tá? Às vezes você está precisando de uma ajuda, você tem muitas pessoas aqui dentro da igreja que podem te ajudar. Pode ouvir você, pode orar com você. Então, saiba a quem você recorrer nessa hora. Se encha de Deus. O que você tem buscado? Se desligue de tudo aquilo que te faz mal, tá? Eu vi uma pessoa falando que a sua dor não é o seu destino. A sua dor não é o teu destino. E essa mesma pessoa, eu estava escutando um testemunho dela hoje cedo. Essa pessoa falou assim, só beber água um pouquinho. Ela falou assim que ela teve uma visão, né, uma oração, não sei. Ela orando, ela teve uma visão. E ela via pessoas carregando muitas coisas. Ela via pessoas assim com muitas coisas na mão. E essas pessoas estavam caminhando no deserto. Elas caminhavam no deserto cheio de bagagens. E a sombra estava bem perto, né? O oásis, né? Com água, com sombra, estava bem perto. Mas aquelas pessoas, por causa das suas bagagens, elas não conseguiam chegar até a sombra. E aquilo falou muito comigo. Eu já tinha preparado a mensagem, mas eu até escrevi isso aqui no final, para mim não esquecer. E essas bagagens é dor, culpa, pecado, tristeza, tudo que talvez eu e você tenham carregado até aqui. E aí você vê Jesus, mas você não consegue chegar até Ele, porque a sua bagagem não te deixa chegar. A água da vida está ali pertinho. Você só precisa soltar as bagagens que você carrega, que você segura. Você só precisa soltar para você chegar até Jesus. Jesus te convida hoje para jogar essas bagagens fora,
Para você soltar todas essas bagagens, a partir de tudo que a gente falou. Para você soltar todas essas bagagens hoje, para você chegar até Jesus. Tem muitas coisas que nos impedem de receber a presença de Deus. Igual eu falei, talvez você fale não é para mim, eu não estou em depressão. Mas você tem uma dor dentro de você que você precisa abandonar. Você tem uma bagagem dentro de você que você precisa soltar para você chegar até a sombra que é Jesus.